Nós estamos começando hoje essa conversa de valor. E eu fiz questão de trazer para esse primeiro papo uma pessoa que faz parte da minha história, assim, e me emociona. Eu já começo a falar isso, né? Pela admiração e pelo respeito que eu tenho pela pessoa que ele é. E tá comigo aqui o meu grande amigo, ex-sócio, né? Que a gente teve muita história junto. E que eu posso dizer para você, Jurandir, que eu tenho no máximo 5 pessoas assim que eu tenho um respeito extraordinário e uma admiração. E você é uma dessas pessoas. Muito obrigado. Quase no mesmo nível do meu pai. Não vou dizer que é tanto que ele seria, né? Ele vai ver esse podcast, vai ficar chateado, mas é uma pessoa que eu tenho respeito e admiração. E o Jurandir, né? Jurandir Barroso tem uma história empresarial muito desafiante, muito admirável. E eu queria começar aqui, primeiro, agradecendo você ceder esse tempo para nós aqui e contar um pouco da tua história, né? Quando você começou lá na Herbitec, né? Enchendo os... Como é que chama aquilo lá? Galão de herbicida. Galão de herbicida. Conta para nós um pouco aqui pra gente começar esse bate-papo. Bom, Irone, é sempre um prazer estar aqui falando com você, conversando com você, pela nossa experiência de empresarial, pela nossa amizade. Então, para mim é sempre um prazer. Mas a minha vida empresarial começou lá em 1971, depois que eu servi o Exército em Curitiba. Aí em 73 eu entrei na Faculdade de Direito. Mas antes disso, eu fiz um concurso do Banco do Brasil. Que é o que todo mundo sonhava na época, né? Que era o emprego que todo mundo sonhava. E eu aprovei no concurso, mas eu já tinha começado a trabalhar numa empresinha aqui em Londrina, que tinha aberto uma filial aqui, uma empresa que começou em Bauru em 1970. Abri uma filial aqui e eu fui trabalhar na filial para abrir a filial de manhã, buscar café no bar da esquina, varrer a loja e atender ali os sócios, fazer faturamento e tal. E saiu a nomeação para mim do Banco do Brasil para Campo Mourão. E aí o pessoal da empresa falou que se eu ficasse na empresa, não fosse para o Banco do Brasil, que eles me dariam uma participação na empresa. E aí eu fui conversar com as pessoas e não teve ninguém que disse que eu ficasse na empresa. Essa empresa daqui a pouco quebra. Banco do Brasil é tudo que eu... Banco do Brasil é o sonho de todo mundo. Me ligaram do Banco do Brasil, eu falei, não, eu não vou aceitar o Banco do Brasil. O cara assustou. Não, o senhor não vem nem aqui conversar comigo? Não, eu não vou conversar com você, porque você vai tentar me convencer. Então você era meio doido desde jovem, né? E aí, a minha mãe, a família toda, dizendo que eu estava ficando louco e tal. Eu falei, não, eu vou ficar nessa empresa aqui. E aí eu fiquei na empresa. Depois a empresa foi crescendo. Essa empresa era a Herbitec, né? É, a Herbitec, que tinha 4 sócios. E aí depois nós compramos um prédio ali na BR, lá ao lado do Jabur Pneus. E eu fiquei até o ano 2000 nessa empresa. Exerci todos os cargos lá, desde auxiliar de escritório, chefe de escritório, auxiliar administrativo, gerente administrativo, gerente financeiro, diretor adjunto administrativo financeiro, diretor financeiro. Depois de 10 anos, nós fizemos um rodízio na empresa e eu, que o pessoal achava que eu não tinha tino comercial nenhum, assumi a diretoria comercial da empresa. E, felizmente, acabei ficando 10 anos como diretor comercial. Quando eu saí, a empresa já faturava $200 milhões, que já era um faturamento grande. E você começou enchendo o galão de herbicida. Lá eu fazia de tudo. Enchia
Naquele tempo não tinha as exigências que tem hoje. Você comprava um galão desse de plástico, enchia de herbicida com uma bombinha, aí eu pegava um negócio de zinco assim, escrevia lá 4D, que era o nome do produto, pegava um spray, aí depois para evitar o pessoal alterar o produto, eu comprei igual esses, como é que chama, que vai na placa do carro? É um lacre. Um lacre. Aí eu comecei a lacrar os galões. Então, para o pessoal que não conhece essa história, o segmento, nós seguir no resto da tua história, né? Pessoal de fora que vai ver esse material, dá uma noção para as pessoas, quem que é... Porque você fez uma loucura para deixar, para sair do banco, não ir para o Banco do Brasil e ir para esse negócio, né? Você já deu uma letra que quando você saiu da empresa, né? Que ela foi vendida nessa época que saiu, né? Eu lembro dessa história. Você já faturava $200 milhões, né? Hoje ela é uma das gigantes do Brasil no ramo... Não, do mundo. Do mundo, né? Porque hoje pertence à Syngenta. A Syngenta tem no mundo 60 mil funcionários. Hoje faz parte do grupo Syngenta. É do grupo Syngenta. Primeiro nós vendemos para um grupo judeu, que era fornecedor nosso. Os judeus venderam para os chineses e os chineses venderam para a Syngenta. A Syngenta era a antiga... A Syngenta acho que é um nome forte do mercado, né? Bem conhecido, então... muito né? grande. Não, você, então, tem essa... Daí quando você saiu de lá, você já começou a Multibelt já de cara? Ou... Não, quando nós vendemos, o Pitol, que era o presidente, falou para mim que, olha, nós estamos vendendo a empresa, mas você não vai ficar desempregado. Você tem um bom relacionamento com os funcionários e você vai ser diretor de RH. Porque a empresa tinha comprado uma outra do Rio Grande do Sul, que era uma concorrente, e era um grande fabricante de defensivos, então chamava Defensa. Foi aí que surgiu a Millennium. Foi da fusão das duas. Foi da fusão das duas, que aí foi trazido a sede para Londrina, e queriam que eu fosse o diretor de RH. Eu falei, eu não. Eu falei, vocês é uma empresa que tem mais de 1.000 funcionários. Você tem que trazer alguém para a empresa que tenha vivência, que tenha experiência em grandes empresas, que vai trazer coisas novas. Não é hora para brincar, né? Eu vou ter que começar a me reciclar. Eu não estou disposto a fazer isso. Eu prefiro sair. E aí tomei a decisão e saí. Eu podia ter ficado na empresa com os judeus lá, mas eu achei melhor sair, porque veja que interessante isso, né? Você ia ter uma posição bacana dentro da empresa, você teve a grandeza de dizer, não, a empresa precisa de alguém mais competente, alguém que tenha vocação para isso. Exatamente. E às vezes as pessoas, por tentar acomodar pessoas dentro da situação, eles colocam a pessoa dentro do negócio sem ter perfil para aquilo e acabam arrebentando com a empresa. Porque a pessoa é errada no RH é o suficiente para perder o rumo do negócio. Eu não sei me omitir, né? Eu tinha que fazer de conta que eu sabia e tal. Para mim não dá. Eu queria realmente... Essa autenticidade, eu sou testemunha que a gente tem muita história boa para contar. Nós ficávamos aqui um dia inteiro conversando. Como nós tínhamos nessa empresa, nós éramos em 6 sócios, porque tinha os 4, eu entrei de sócio e mais um rapaz também que tinha sido contratado em Bauru, também passou a fazer parte da sociedade. Aí quando eu saí de lá no ano 2000, eu falei, eu não quero mais começar uma empresa do zero e nem ter sócio. E aí eu fiquei durante aí uns 5 anos procurando algumas coisas. As pessoas achavam que eu tinha muito dinheiro, que vendeu a empresa. Cada um aparecia com uma coisa mais extravagante. Eu falei, não interessa. Até que um dia um cunhado meu trouxe para mim a ideia de montar uma empresa de rastreamento. Eu gostei da ideia. O cara trabalhava nessa empresa, tinha saído, e ele mostrou no computador
como é que era o negócio de rastreamento. E aquilo ali, como eu administrava também uma frota grande na Aerobitécnica, eu vi o trabalho que dava para você controlar esses veículos. Uhum. Aquele tempo não tinha controle nenhum. O cara trocava o motor do carro, você não sabia. E teve gente que trocou o motor do carro. Que você sabe, tem um monte que trocou, você nunca ficou sabendo, né? E pneu de carro, então, o cara trocava. Né? Normal. Eu até um dia conversando com o pessoal desse, eles falaram assim, aquilo não era equipe, aquilo era uma quadrilha. Mas eu fiquei lá 29 anos, né? Aí quando me trouxe essa ideia, minha ideia era rastreamento. Caminhões, cargas e tal. E comecei a montar uma estrutura para rastreamento. Abri em São Paulo, o cara falou assim, não, você vai trabalhar com caminhão com carga, você vai ter que ter um prédio lá perto da Dutra, que os caminhões de carga passam tudo ali. Aí aluguei um puta de um barracão lá, né? Contratei um monte de representante comercial, e aí eu vi que a coisa não estava... Você foi para o exterior, você comprou um monte de equipamento, né? Fui para a Bélgica, comprei o sinal de satélite, comprei 200 antenas de satélite e tal. Trouxe umas 3 na mala, porque se pegassem iam falar que era uma bomba. Uma bomba, né? E aí a gente começou a fazer os testes e tal. E um dia o representante que eu tinha em Maringá falou para mim assim, eu tenho um conhecido lá em Maringá que faz umas palestras para a Fundação Getúlio Vargas, e ele tinha uma empresa que era distribuidor de fermento, e ele tem ideias de usar a estrutura das empresas de rastreamento para fazer gestão de frota. Aí eu gostei da ideia, falei, você tem o telefone desse cara? Aí ele me deu, liguei para a Ironi, pedi para ele vir em Londrina. Era eu. Era ele. Aí a Ironi veio e aí ele começou... Mas deixa eu contar uma história trágica. Não sei se você não lembra, uma história trágica. Nós marcamos a primeira vez, eu fui sair, me deu uma cólica de rim de manhã. Única vez que eu tive cólica de rim na vida. Eu pensei, deve ser muito bom esse negócio, ter uma atrapalho desse tão... E aí eu tive que... Já no primeiro compromisso, já não... Que era o meu sonho. Não sei se você sabe sim, você lembra? Eu tinha oferecido pro Grupo Jabur essa ideia. Essa ideia, né? Tá, desculpa te interromper. Jabur, que hoje é a OnixSat, né? Que é uma empresa exatamente. muito grande hoje de rastreamento. Só que a OnixSat ficou no rastreamento. Né? Só que a hora que eu comecei a ir para o mercado, eu vi que as transportadoras, todas já tinham um sistema de rastreamento. E aí você tinha que ter um vínculo grande com a seguradora, você tinha que ter aprovação, homologação da seguradora. Aí é aquela saga. Aí eu contratei um cara, botei em São Paulo só para fazer contato com a seguradora. Aí cada seguradora falava, não, para a gente começar a fazer algum trabalho, você precisa pagar para a gente 50 mil reais. Para começar a fazer o teste do nosso equipamento. Aí eu vi que o negócio não estava indo. E várias vezes eu ficava à noite acordado em casa, e várias vezes eu saí de casa para fechar a empresa. Falei, não, vou fechar a empresa porque a coisa está... Não, eu lembro de uma frase célebre que eu sempre conto essa história. Quando você me chamou, né, eu cheguei, né, a primeira conversa, você falou assim, ô Ironi, eu abri uma empresa, um negócio que eu não conhecia, com gente que eu não conhecia. E agora eu tô aqui no programa, você falou exatamente, eu lembro essa palavra assim como hoje, assim, você falou, investi aqui R$1 milhão, na época eu tive o trabalho de ver, equivalente hoje a $500 mil, né? E eu vou fechar essa empresa semana que vem, se você não tiver uma ideia que me convença, eu seguir com isso, né? Você se lembra disso, né? Aí nós começamos, aí o Ironi veio, eu falei para ele assim, eu não tenho condição de te pagar um salário que você merece para vir aqui começar a fazer um trabalho junto conosco. Mas eu posso te dar uma ajuda de custo, você vai continuar morando em Maringá, mas aí ele veio para cá, ficou dormindo num hotelzinho ali um hotelzinho, né, junto onde tem um outro funcionário lá.
E nós começamos, ainda Não, eu fiz as contas, eu lembro, eu fiz as contas. Isso é muito importante a gente expor, porque às vezes a pessoa está começando um negócio e ela já acha que o negócio tem que dar a vida para ela. De começo dá tudo de bom para ela, né? E eu falei nesse hotelzinho assim, foi um dos piorzinhos que eu já fiquei na vida, né? Mas eu ficava assim, porque quando você tem o projeto no coração, você não liga para essas coisas. Eu lembro quantas vezes nós comíamos marmita sentado na escadinha lá ali na frente, na Celso Garcia, né? Na Avenida Celso Garcia, sentado na escadinha lá e comendo marmita com os meninos, fazendo testes, desenvolvendo lá, né? Então, mas só para te posicionar, você que está assistindo aí, nós estamos falando aqui da Veltec, que hoje foi adquirida pela Trimble, que essa empresa hoje é uma empresa, assim, referência nesse nível de tecnologia. E já vendeu também. Já vendeu também, né? Já. Então, vendeu assim, para um grupo, um outro grupo americano. Outro grupo americano. Então, uma empresa que eu não vou perguntar aqui, mas assim, o valor da venda dela foi algo que deu toda a paz que o Jurandir merecia ele e os sócios mereciam pelo esforço que fez. Então, não vou ter indiscrição de perguntar o valor, mas eu sei que tudo aquilo que qualquer empresário deseja, assim, você no final da sua carreira, né, de empreendedor, né, porque hoje você não vai fazer mais, você fez muita doidura quando você era novo. Exatamente. Né? Hoje você não vai mais fazer isso, né? Então, mas essa empresa surgiu, era a Veltrac nessa época, quando eu cheguei, né? Depois passou a ser 2005. 2005. Eu cheguei em maio de 2005, se não me engano. E aí a gente nós desenvolvemos a Veltec, que foi essa empresa que hoje é uma referência dessa tecnologia, né? Mas foi assim. Mas aí é o seguinte, aí é uma curiosidade minha, a gente conversou muitas vezes, mas eu nunca te fiz essa pergunta, né? Quer dizer, como é que foi pra você ter a experiência você já tinha feito um negócio que você não conhecia, com gente que não conhecia, você pega um outro desconhecido, né, e chama pra entrar no negócio, quebrando outra promessa que tinha feito e não ter mais sócio. Exatamente. Então você quebrou tudo de novo, né? Mas quando a gente começou os contatos e a gente saía toda manhã para caminhar lá no Igapó, né? Para trocar as ideias. E sexta-feira, como é que é o nome daquele. Ali perto da prefeitura, nós ia comer aquele alemão? Fechou lá, era o Toninho. É o bar do Toninho. Ia tomar uísque. Você ia tomar seu uísque, eu ia lá tomando coca, não tomo, né? Toda sexta-feira lá, nós tomamos muita decisão lá, né? Depois eu mudei dali para Toca do Bode. Mas o uísque você não toma mais, não. Depois do Covid você parou, né, também, né? Não tomo mais. Ah, então tá bom. Tá, mas aí na nossa caminhada, tá seguindo, continua. E aí eu senti que o Ironi realmente tinha muito boas ideias com relação a uma empresa, como começar um negócio, principalmente nesse negócio. E aí ele foi direcionando no caminho que eu comecei a achar que ele estava certo. Eu falei, porque eu sabia que o negócio era bom. É como você falar assim, eu vou daqui em tal lugar, qual é o caminho? Eu falei, não sei qual é o caminho. Mas o seu lugar que tem que chegar, né? Eu sei que vai chegar lá, mas aí o Ironi mostrou, o caminho é aqui. Nós temos que ir por aqui, temos que abandonar essa ideia de rastreamento, né? Também todo mundo chamou nós de doido, de maluco, né? Esse negócio não dá certo. A equipe que tinha comprado, lembra uma pessoa que estava lá? Que ele disse assim... O próprio Jabur, o Nelsinho Jabur, um dia um amigo dele falou que eu estava desenvolvendo uma empresa de rastreamento, ele falou, o Jurandir está por fora, que era a gestão de fraude, ele falou, está por fora. Ainda bem, né? Ainda bem. Aí meu irmão falou assim, tem um cara que tem uma empresa aqui em Londrina, e ele aluga um software, paga lá 2 contos e 500 por mês. Ele falou que isso é uma besteira, você está desenvolvendo o software. Por que você não conversa com ele? Eu falei, eu não quero nem conversar com ele, porque eu quero o meu software. Como é que eu vou trabalhar em cima de um software que vai ficar... Inclusive, nessa área eu lembro muito bem do primeiro dia que a gente começou a trabalhar, que você me perguntou se você conversa bem com esse povo da TI, da informática, na época, lá atrás, chamava assim, né? Daí eu falei, poxa, e eu tinha recentemente, na distribuidora, eu tinha feito um trabalho de
de maluco também na área de tecnologia. Eu tinha sido a primeira empresa a transmitir pedido via celular no estado do Paraná. Tinha saído da matéria na Gazeta do Povo e tal, né? E eu sempre fui ligado. Até hoje eu falo que sou um velho nerd. Eu faço 60 já, eu não tô mais aqui. Esse ano eu faço 60. Então, esse momento de desenvolver ali foi um momento de muito desafio para nós, né? Eu lembro que os recursos acabaram também. Né? Não, posso contar a história da Carina, não? Pode. Isso é bom para o empreendedor entender que ele está fazendo um negócio e bota férias para entender como é que é, né? Então, a financeira da empresa era a filha do Jurandir, a Carina, né? Eu botei, inclusive, a fundação da empresa, a data do aniversário dela. Então, exatamente. E a Carina é a financeira. A gente que é empreendedor, a gente é maluco, a gente sabe, se faltar dinheiro a gente desconta, como a gente fez muitas vezes, né, descontar cheque de pessoal lá no banco, fizemos, sabe, todas aquelas peripécias que era possível na época, né? Emitir duplicado contra os amigos. Mais ou menos disso, né? Hoje tá falando que o crime prescreveu. Não, mas assim, é brincadeira a questão do crime, mas assim, a gente, aí um dia, a Carina chega pra mim assim, falou, Ironi, fala com meu pai, eu não aguento mais esse negócio aqui, tá? Eu não tem jeito, eu olho pra tudo lá, não tem dinheiro pra pagar as contas, não vou poder fazer a folha. Daí eu fui falar pro Jandir e falei, não se preocupa. Ó, com essa cara dele assim, então assim, eu chego assim e falo, não se preocupe, a Carina faça assim, quando ela tá se afogando, vou lá perto pro cabelo dela, dou uma levantadinha, deixa ela tomar um fôlego e solta de volta. Aí eu falei, aí foi diversão pura, né? Ela contratou uma moça para trabalhar, a moça saiu de uma empresa, depois de uns 30 dias a moça pediu a demissão, porque falou assim, essa empresa vai quebrar, eu não vou ficar aqui não. Não, mas é a história, sabe aquele velho ditado, né? Quem vê as pingas que eu tomo não vê os tomos que eu levo, né? Então, ver uma história de sucesso da empresa não faz ideia o que foi pra gente, né? Mas assim... Mas a sua vinda para a empresa foi o diferencial. Eu acho que a empresa não teria ido para frente se não fosse a sua vinda para cá como consultor. E porque depois... aí eu fui sentindo que a gente estava indo para o caminho certo. E na realidade, sabe o que acontece também? Que foi uma coisa muito interessante de dizer para as pessoas, que a gente da primeira conversa, quando tem duas pessoas sérias juntas, você abraça e vai, né? Você lembra, nós demoramos mais de 1 ano para falar sobre quanto ia ter participação na sociedade? Não, você vai ser sócio. Eu nunca perguntei para ele, não se preocupa com isso. E eu sempre falo para vendedor, o pessoal de vendas, eu não discuto comissão que não existe. Então eu falei, vamos fazer dar certo primeiro. Quando começou a dar certo, nós vamos conversar. Quanto tempo demorou? Foi lá no bar Toninho, né? Ele falou assim, demorou 1 minuto para nós combinar. É que eu estava tomando uísque. Não, mas tem mais um. Posso contar mais um do Jurandir? O Jurandir, às vezes assim, chegava no final do mês, tinha reunião com o pessoal do comercial e vinha lá, né? Aí ele chegava lá, daí saía, fazia a reunião e no final do dia ia para algum lugar jantar, e o pessoal toma. Ele falava pro pessoal, seguinte, eu vou tomar meu uísque aqui. Tudo que eu prometer hoje não vale amanhã lá na empresa. Então, depois das 6 horas, se eu estiver tomando um churrasco, é a hora que os caras se aproveitam de chegar na gente e pedir aumento. Aí eu concordava com tudo. Só que tem um negócio. Tudo que nós conversarmos aqui nesse churrasco... Não vale nada. Não me cobre amanhã porque não vale nada. Então, daí, aí nesse dia, isso é uma coisa importante. Nós tínhamos uma coisa tão afinada que ele pegou, tava lá, mas foi uma conversa, estava tomando seu uísque, mas foi uma conversa séria, resolvemos lá e foi assim que foi. Ele falou, olha, a minha expectativa estava bem alinhada, né? Eu não queria mais do que eu tinha. E ele explicou, ó, Ironi, eu penso assim, o que você acha? Assim, assim, assim. E vou te dar, aqui eu penso em você, para você 20% do negócio, né? O que você acha? Eu falei, é isso que eu estava pensando também, né? Porque o Jurandir colocou toda a experiência dele, todo o dinheiro dele, emprestou, né? Tinha patrimônio, mas não tinha liquidez, né? Então, né? Então, e quando você começou, qual foi o momento assim que eu tive os meus, né? Mas que você pensou, acho que deu certo esse negócio? Não, quando a gente começou a conquistar alguns clientes importantes, né? E aí a gente definiu exatamente qual ia ser a nossa atuação.
É porque nós começamos assim, né? Atuando muito no pequeno, achando que o pequeno tinha consciência. Eu carreguei pastas do Brasil inteiro para tentar vender, e a gente vendia por pequeno, achando que. E a gente descobriu que o mercado-alvo desse produto era o grande, era o maior. E aí a gente chegou, eu lembro, Aviação Garcia, Aviação Águia Branca lá em Vitória, Espírito Santo, começou a chegar nesses grandes, e aí começou a dar certo o produto, né? Nós pegamos aqui alguns ônibus da Aviação Garcia, exatamente 2. Primeiro foi 3. Foram 3 ônibus que nós botamos o sistema para funcionar. Tinha 3 ônibus. Aí tinha um vendedor que pegava o computador e ia visitar o cliente e falava assim, a frota da Aviação Garcia está tudo aqui, são 700 ônibus, tinha 3 só no sistema. Para querer gerar autoridade, querendo vender um negócio assim. Não, tem muita história. Mas tem várias histórias assim, lá na própria Águia Branca, você chegar lá com uma empresinha pequena, aqui do interior do Paraná, e convencer o cara de que... mas aí essa foi uma experiência muito bacana para mim, né? Porque a gente soube ver que o nível de desenvolvimento que a gente tinha, né, de produto estava muito bem conceituado. E a gente... aí o desenvolvimento da negociação foi muito fácil de fazer. Porque a gente estava com a tecnologia, uma moçada... Porque outra coisa muito bacana que a gente fez foi... Nós montamos uma equipe de gente de time de primeira, né? Aquela meninada... Eu lembro de trazer o pessoal da UEL, dos cursos lá afins da nossa área de tecnologia. E... no momento que todas as empresas tinham uma dificuldade imensa de trazer pessoas, né, nós conseguimos achar uma alternativa e tinha fila de gente esperando. Eu lembro que uma das demandas deles, um deles chegou para mim e falou: Ironi, a gente não gosta de acordar cedo. E se você quer trazer gente para cá, você dá um jeito de começar a trabalhar mais tarde, que a gente vê um monte de gente lá da universidade vem para cá. Aí lembro que nós sentamos, fizemos um plano, entrada entre 8 e 10 horas e sair até 8 horas da noite. Aí o pessoal, mas é perigoso sair, o lugar que a gente estava não tinha tanta segurança, nós contratamos uma empresa de segurança para fazer a saída deles. Então, a gente trouxe pessoas de primeiro com ideias e arrojado na maneira de resolver a situação. Aí o pessoal vinha porque eles... Um grande valor para eles o cara fica até de madrugada na internet, queria Agora, uma grande coisa foi a gente ter o pensamento de construir uma empresa dentro de uma seriedade, não para ser uma empresa de picareta. Né? A gente queria realmente, tinha ideia de construir uma empresa séria. Né? Desde o começo a nossa ideia, não sabia que empresa de tecnologia, a gente, uma hora ia chegar uma oferta e nós não ia aguentar, né? A minha filha, depois de trabalhar comigo, que ela tinha trabalhado na outra empresa também, uns 10 anos, ela chegou para mim e falou: pai, tudo que você gosta de empresa eu não gosto. E eu vou sair, não vou mais trabalhar com você, e vou estudar um ano aí, porque ela já tinha feito administração de empresa e direito. Falei: vou estudar um ano e vou fazer um concurso. E aí ela fez e passou na Receita Federal. Hoje ela está na Receita, porque ela não tinha espírito de empreendedora. Quando a gente tirava um pedido, ela encarava como um problema. E agora vai começar o problema. Nós vamos ter que fazer o produto, vamos ter que... comprar aqui, pagar a despesa de viagem. Aí complica tudo. Então ela não tinha essa visão. E hoje ela está feliz da vida. É a questão da vocação, né? É a vocação. O que eu não queria... Essa é a Karina que sofreu no financeiro, para quem não sabe. O que eu não queria, né, de um emprego público, contando quantos anos para aposentar, era o sonho dela. Então, mas aí essa fase que é entre você desenvolver o produto e ele entrar em maturidade no mercado, que daí a gente começou a entrar nas empresas maiores, aí começou a andar, né? E aí você falou um ponto que é muito relevante, porque
alguns aprendizados nesse processo foram muito relevantes para quem eu continuei, para o profissional que eu sou hoje, para a experiência que eu tenho hoje. E um deles eu comecei a olhar uma coisa que o empresário brasileiro não olha, que a empresa dele, que a empresa é um patrimônio. Ele olha a empresa como um lugar de ganhar dinheiro e lugar de trabalhar. Já o empresário americano tem essa visão muito clara. Ele sabe quanto vale a empresa dele, tanto quanto vale o carro, quanto vale a casa dele. O brasileiro não. E nós, desde o começo, a gente sabia, essa empresa aqui de tecnologia, a gente tem que levar ela a sério para vender. Tanto é que a gente, no 5º ano, né? Eu lembro aí foi a vez você me chamar de doido, né? Que quando você falou aquela história que tinha gasto, eu falei, ó, em 5 anos fazemos essa empresa valer $5 milhões. E daí, eu lembro quando nós fizemos a primeira aporte do fundo que entrou, né? Nós tivemos que buscar um fundo, porque a gente precisava de recurso para investir em desenvolvimento e já tinha chegado no Tava fundo. No limite, né? A nossa limitação era, né? E o fundo, só que a gente teve também uma outra situação que foi muito importante nesse processo, que quando você traz um fundo, se você for olhar só para o dinheiro, às vezes pode ter um sócio que vai te prostituir para você entregar resultado. No caso nós tomamos uma decisão muito clara, nós vamos trazer alguém que agrega dinheiro e que tem a agregar mais conhecimento, que agregue conhecimento do ramo e tem experiência. Então ele trouxe um fundo que tinha esse viés de trabalho, né? E uma coisa que é importante para a gente dizer para as pessoas que têm o sonho de empreender, é que desde o começo nós também, em função até do meu aprendizado também na Herbitécnica, que foram 29 anos, lá nós não tínhamos caixa 2, não tínhamos nada por fora, todos os funcionários eram registrados. Às vezes um amigo meu, de vez em quando, pergunta, ele está em uma situação difícil com a empresa, Jandir, você que tem uma experiência com fundo de investimento, você podia arrumar um fundo de investimento para comprar minha empresa. Tá? Aí você vai ver, ele só nega quase tudo, não paga imposto. Tem um passivo. Está os funcionários todos sem registro, né? Cada armário tem um esqueleto. E a primeira coisa, ninguém tem interesse em comprar uma empresa que só é lucrativa sonegando. Não, a empresa não tem valor. A empresa que tem isso não tem valor. Você pode ter o melhor negócio do mundo. Mas escuta aqui, para ter lucro você tem que sonegar. Então não serve. Principalmente para investidor estrangeiro. Mas o próprio mercado brasileiro, porque depois que eu mudei daqui, que eu saí para meu projeto pessoal, eu fui trabalhar com empresas fazendo justamente colocando esse aprendizado, né? E na realidade, sim, o empresário brasileiro tem muita paixão pelo negócio, mas não tem o cuidado para fazer aquilo virar um patrimônio. Né? Grandes negócios, a questão do M&A, da venda de empresa, você vê que a maioria deles morre na hora que a paixão dele está maior do que o valuation que ele está vendo no negócio. E esses esqueletos no armário é o que derruba a valuation da empresa, né? Então, e misturar também a vida pessoal, as finanças pessoais dele com a empresa. Isso aí é o CPF, o CNPJ, né? A primeira coisa que um empresário começa a ganhar dinheiro com a empresa, ele quer comprar uma casa na praia ou uma chácara e descapitaliza a empresa. Durante 30 anos lá na Herbitécnica, nós nunca fizemos uma distribuição de lucro, porque a empresa precisava de capital, ela precisava estar capitalizada. Senão não íamos nunca montar uma empresa, fabricar produtos. Você tinha que comprar equipamentos. E o que acontece hoje, acho que com 90%, o Ironi tem mais experiência, porque ele presta consultoria para as empresas, 90% das empresas, o cheque especial das pequenas empresas, né? O cheque especial mistura isso é natural. Com a conta da empresa, né? Isso aí não pode fazer de jeito nenhum. Você tem que ter... A gente adotou, a Veltec foi isso muito, muito bem, a gente adotou princípios, né? E um outro passo que valeu muito para a valorização, desde a entrada do fundo até para a venda da empresa, foi que a gente contratou alguém para vir ajudar nós, dar um caminho para nós, para preparar a empresa para ser vendida. Que a gente sabe, uma hora alguém vai chegar, fazer um cheque e ele não vai aguentar. Nós sempre conversava isso, não? E uma coisa
importante que a minha experiência maior foi na Herbtécnica, depois Milênio, né? Que hoje é a Adamar. Nós éramos em 6 sócios, a nossa vivência era exclusivamente na empresa. Não tinha negócio de fazer churrasco em final de semana com sócios, que aí começam as desavenças, porque o álcool leva a pessoa a falar coisa que ele vinha segurando, né? Aí fala para um sócio, aí começa a desavença. E normalmente nessas reuniões também estão as mulheres. E as mulheres começam, não, nada contra as mulheres, mas aquele negócio, cada pessoa tem um gosto pessoal. Eu, por exemplo, viajava para o exterior com um sócio. Um comprava uma joia para a mulher, outro não comprava, porque a mulher não gostava, não queria saber e tal, não cobrava. Aí vai para um churrasco. Primeira coisa que a mulher pergunta é: o que o Jurandir trouxe para você na viagem lá da Itália? Ah, não trouxe. Ah, o que eu ganhei do meu marido. Já deu confusão. Aí começa. Então, o álcool, nesse aspecto empresarial, é muito importante não misturar as coisas. E olha que eu fui um bebedor bom a vida inteira. Mas desde essa atitude minha de falar que depois das 6 no Joás eu não combinava nada, eu fui dirigente de futebol durante 12 anos aqui em Londrina, no Londrina. E quando eu ia para o estádio como dirigente, eu nunca tomei nenhuma cerveja. Porque se você vai para um jogo de futebol, você como dirigente, e você vai com álcool na cabeça, a primeiro erro do juiz, você já quer invadir o campo e dar um murro no juiz. Então, esse tipo de coisa me preservava de não fazer isso. Agora, se eu fosse assistir o jogo, aí eu tomava cerveja, tomava... Aí é outra posição, mas né? eu, como dirigente, não, eu não ia com álcool pro estádio. Mas quem está vendo a gente, se pô, esses caras aí, que legal, acho que nós não cometemos erro, né? Você lembra de alguma decisão que nós tomamos, alguma coisa que a gente fez, né? É que faz um tanto de tempo, né? Mas eu posso dizer que a gente cometeu muitos erros. E uma coisa que eu vi muito e me descobri nisso também, foi que onde eu me descobri e comecei até a ensinar isso, descobrir naquilo que você é excelente e não fazer aquilo que você não faz. Então, eu descobri que a minha visão estratégica de negócio, de estruturação do negócio, desenho do negócio, na arquitetura de um negócio, visão de mercado, essas coisas assim, eu consegui entender o tamanho do meu diferencial nessa área. Agora, na execução do dia a dia, depois eu comecei a olhar coisas que eu deixei acontecer, coisas assim porque quando você é mais estratégico, você tem uma visão mais ampla. E se você tocar, na realidade, você tinha os seus outros negócios e eu tocava a empresa, né? Eu era o CEO da Veltec e tal. E aí, nesse momento, depois, assim, eu começo a avaliar, falei, poxa, tem muita coisa que no dia a dia, sentado na cadeira para tocar uma empresa, aquela excelência que você tem em uma área, né? Você não tem na outra. E aí foi onde eu comecei a focar minha vida naquilo que eu faço melhor. Né? Eu consigo tocar uma empresa, ser um CEO do negócio? Consigo. Mas tudo aquilo que eu faço, que é a rotina do dia a dia, né? Ele me faz eu não tenho... Quando você vê muita estratégia, você focar no dia a dia, na miudeza, você não dá atenção. E aí começa a passar muita coisa, né? Dificilmente, eu já tenho experiência com alguns outros consultores. Você vê um consultor muito bom, a tendência da gente é falar, pô, eu podia contratar esse cara para ser meu diretor comercial. Normalmente, o consultor não se enquadra nesse tipo de coisa, porque ele tem uma outra visão. Ele não tem essa visão dele desenvolver, ele fazer as coisas. Ele tem muitas ideias boas de te orientar e dizer, olha, tem que ir por aqui e tal. Então, essa é uma coisa interessante. E eu, no meu caso, né, eu hoje, avaliando toda a minha carreira, eu falo assim, eu nem gosto de ser chamado... Eu deixei de fazer consultoria há muito tempo, mas assim,
essa visão e esse aprendizado da consultoria e somando a experiência empresarial da outra empresa que eu já tive, que antes da Veltec tinha uma empresa que faturava $1 milhão por mês, junto com outros sócios, obviamente, né? E toda essa experiência, junto com o conteúdo acadêmico que a gente precisa ter, e aí eu vi o seguinte: não adianta, o problema das consultorias é a falta do pragmatismo do dia a dia. Eu falo assim, se você tem um cara te aconselhando que nunca viu um monte de boleto lá em cima da mesa e não tem dinheiro para pagar e tem que resolver, ele não vai ter tanta facilidade de ajudar você a resolver muita coisa, porque no dia a dia do empresário é isso, você tem que ter essas experiências. Você tem que... alguém que já quebrou na vida te ajuda também a viver um momento e se prevenir, porque essas dores são marcantes para a vida toda, né? Agora, nós não podemos esquecer de que a nossa decisão de ter o hardware também foi muito importante, porque para a gente fazer o desenvolvimento, se você vai chegar para um fabricante de hardware e falar para ele, eu quero fazer teste nos equipamentos, e ele pergunta, quantos equipamentos você quer? Não, eu quero 5. Ele fala, não, aí... Então, fato e aí foi muito importante as pessoas que a gente trouxe. O Giovanni foi muito importante na empresa, por sinal, hoje ele é diretor da empresa lá nos Estados Unidos, que era um sonho dele, mas sempre quis desenvolver o inglês, que isso foi importante. Ele é formado aqui em informática na UEL, um cara super competente. O Vitor, né, que foi na área do hardware. O Vitor, o Dalton, também que está hoje como diretor da empresa, ainda está nesse grupo americano. Então, nós tivemos algumas ideias, mas nós tivemos uma equipe muito boa. E a empresa tem hoje, uma das coisas que valorizou para esse grupo americano, que valorizou a empresa, foi a equipe que nós tínhamos. Essa formação de equipe, e uma coisa importante, que a gente, às vezes, eu até vou entrar num tema que até não estava aqui na minha abordagem inicial, que é o seguinte, que a questão do valor do capital intelectual para o negócio. Porque hoje o capital intelectual não vai no contrato social. Então tem muito empresário que quer chamar uma pessoa que vai fazer toda a alavancagem do negócio dela, vai dar o up no negócio dela, que tem capacidade para isso, mas quer chegar lá a dar 1% do capital. Porque eu não tenho dinheiro. Pô, dinheiro você vai no banco e pega, pô. Né? Se tiver crédito. Agora, o que não se valoriza no Brasil hoje é o capital intelectual, que você aí é o seguinte, desde o começo, você teve essa visão. 30% do capital da Veltec era puro capital intelectual, ninguém colocou R$1 lá. Você bancou todo o resto e 30% do capital social da empresa estava na mão de gente, você trouxe com capital intelectual capaz de potencializar o negócio. Então, quando um empresário tem essa visão de que um negócio de sucesso ele é uma boa sinergia entre o capital intelectual e o capital financeiro, aí não tem que segura. Acertando as pessoas, que como a gente brincou, né? Você poderia ter pego a pessoa errada de novo, a pessoa errada para fazer. Mas a sorte também acompanha quem tem bons projetos, né? E uma coisa que sempre me ajudou em termos de empreendimento, de ser empreendedor, foi ler histórias de grandes empreendedores. Eu li vários livros, desde o Roberto Marinho, do fundador da Sony. Todo começo de empresa teve esse tipo de problema que nós tivemos. E se você tiver certeza, você tem aquela certeza que o negócio é bom, você tem que insistir, né? E saber que você vai ficar um bom tempo sem poder desfrutar da empresa. Mas a experiência dos outros é muito importante. Eu estou aprendendo até hoje. Eu estou com 77 anos, estou à frente lá da outra empresa que eu tenho, que a primeira coisa que eu fiz porque eu estou lá nessa empresa há 37 anos. Quando eu estava com a Veltec, eu já tinha uma participação lá, mas que eu voltei para a empresa foi depois que a gente negociou a Veltec.
E aí acabei com um monte de coisa que tinha lá que os vendedores estavam acostumados, por exemplo, vender com 70% de nota. Acabou. Não tem nada. Hoje nós não temos nada por fora. Tanto é que em 2019 eu fui acessado aí por um grupo americano. Chegamos a fazer uma due diligence, que seria os 5 anos anteriores, e não teve nada detectado. E eles pegaram a Price, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Sim. Trouxeram o pessoal da Price dos Estados Unidos e não pegaram nada. A única coisa, eu só não vendi a empresa porque eles desistiram na última hora, porque nos Estados Unidos tudo é fundo. Um fundo de investimento comprou o fundo de investimento que era... Que estava fazendo o investimento essa aqui. Empresa. E esse fundo que veio tinha outros projetos para a empresa e não investia no Brasil. Investia em outros países. Já estava marcado a vinda deles aqui para fechar o negócio, assinar e pagar. É porque você tem... E para mim foi muito bom não ter saído do negócio. Eu já ia dizer isso. Conhecendo a tua empresa como está hoje. Porque né? Nós, de lá para cá, a gente desenvolveu muito, né? Mas sempre observando. A minha empresa, qualquer hora que chegar alguém, ela está preparada. Você vai dizer, pô, mas você só pensa em vender? Na realidade é o seguinte, quando você atua seriamente numa empresa, sem sonegar, sem coisa, você ganha dinheiro na hora que você vende. Essa é a realidade. Você mantém... Porque é muito difícil. Claro que tem muitos ramos bons, né? Mas são poucos. A pessoa normalmente, você tem muita empresa aí que é uma empresa de sobrevivência. O cara tira lá um bom rendimento. E também é o seguinte, né? Se você ter uma empresa até um determinado porte, você ficar distribuindo lucro todo ano, você começa a tirar a vitalidade do negócio, porque eu conheço as tuas empresas e quando se investe lá, né? Então, para quem não sabe, nós estamos falando aqui da Multibelt, né? Empresa de correias, do agro, com soluções assim, né? Hoje estamos fabricando então, assim, as esteiras para colheitadeira. É uma outra conversa, é uma outra história muito legal. Então, assim, agora só acontece isso porque você não precisou estar distribuindo capital. Você investiu capital próprio lá gerando e reinvestindo. Quando a gente vendeu a Veltec, eu coloquei uma parte do recurso lá. Que seria óbvio, se capitalizar, porque você vai alavancar o teu negócio. Para não depender de empréstimo bancário. Tá. E assim... Para a gente ir encaminhando aqui para esse papo que nós vamos, daqui a pouco tem que trazer a janta, mas nós vamos, a gente seguindo aqui, o que você diria assim, para aquele empresário, você já mais ou menos se abordou isso, mas para aquele empresário que está nessa fase ali que desiste e não desiste no negócio, tem convicção que tem um bom produto, que tem expectativa, qual seria o teu, assim, um conselho básico assim, para esse cara? Para não desistir do negócio dele? Na verdade, você não tem assim um conselho, né? Você tem... Primeiro que o empreendedor, ele tem que ter uma boa intuição. Ele tem que ter... Uma vez eu li um escritor que botou o empreendedor, ele tem que ter intuição e um pouco de irresponsabilidade. Né? Porque ele corre riscos, ela corre riscos. Mas se você sabe aonde você quer chegar e tomar as medidas certas, no meu caso, eu já disse, eu busquei um consultor, que foi o caso da Eroni, que deu um direcionamento. A partir do momento da vinda da Eroni, aí eu vi que o negócio ia realmente caminhar. E os erros maiores que nós cometemos foi no começo. Depois que a coisa... A gente achou a veia, né? Aí o último grande negócio que nós fizemos, na época, foi entrar na Ambev. Nós pegamos um contrato da Ambev de quase 6 mil caminhões. Mas o que a Ambev queria? A Ambev queria diminuir ou reduzir os acidentes dos veículos dele, fatais, com vítimas fatais. E eles falaram, até o final do ano nós queremos zerar, não tem nenhum acidente
desses 5.600 caminhões que morressem. Naquele ano nós zeramos. Claro que junto com outras medidas da Ambev. Seleção de pessoal, treinamento de motorista. Mas você tem que ter a ferramenta, né? Mas ele não tinha uma ferramenta para medir. Né? Então, e não tem nada numa empresa que, se não for medido, não tem como você melhorar. Você tem que medir. Hoje mesmo na empresa eu estava observando lá quanto que eu vendi para as cooperativas em 2024 e quanto que eu vendi em 2025. E pedi um comparativo. Por que essa aqui comprou em 2023 400 mil e aqui esse ano comprou 200 mil? Por que essa aqui comprava e não compra mais? Né? Então você tem que ter medição, você tem que ser, a empresa A questão da medida, ela é assim, inclusive tem um princípio básico da administração, né? Quem não mede não administra. Exatamente. Né? É um princípio mais básico. E infelizmente a gente vê ou pequeno, ou até médias, e infelizmente empresas de porte, eu já nessa minha vida eu vi empresas de porte, quando eles chegam assim e vê a maneira que eles administram o negócio, fala assim, como esse negócio está em pé? Né? Então a questão da medida o indicador é o né? Por exemplo, se você vê, às vezes a pessoa tem você pode pegar qualquer atividade, o cara tem um carrinho de pipoca. No final do mês, você tem que botar o que você gastou, o que você... Você tem que saber quanto você está tendo de resultado. A despesa está alta, você tem que ver onde você pode reduzir a despesa. As vendas caíram, você tem que criar alternativa, desenvolver um outro produto e tal. Mas pode ser, não precisa ser contratar um contador. Você faz isso aí num papel de pão. Você lança lá a receita e a despesa. Né? Porque às vezes a pessoa quer comprar um sistema, uma coisa, e ela sabe controlar no caderno dela bem controladinho. E aí ela se perde quando ela vai dar um passo diferente. A empresa pequena, agora você tem que ter controle. Pode ser qualquer ramo. Mas eu não tenho condição de contratar um contador. Não precisa. Não precisa. Pega um filho seu, uma filha que está estudando, e chega diariamente lá, hoje eu gastei isso aqui e vendi isso aqui. Pronto, lança ali. Aí você vai medir. Não tem como você tocar o negócio se você não tiver esse tipo de resultado. Bom, Jurandir, essa sim, a última pergunta que eu ia te fazer é sobre... você deu a deixa agora há pouco, né? Que a empresa, o empresário ganha dinheiro quando vende. Porque quando você faz um valuation, normalmente o que acontece? Você vai receber pela empresa um dinheiro que você vai trabalhar igual um condenado pelos próximos 10 anos, 5 anos, 10 anos. Você vai receber ele agora para você inventar outro negócio ou para você viver a vida, né? Como você poderia direcionar assim, para o empresário que tem uma empresa boa, né? Quais foram as medidas assim, que você dizia, isso é chave para você, se você algum dia quer ter um cheque irresistível na tua frente? Às vezes a gente fala esse negócio de vender empresa, mas não é a regra geral. No nosso caso, nós somos em 3 irmãos. Nós estamos os 3 com mais de 70 anos. Nós começamos um processo de profissionalização da empresa, mas nós não temos nenhum filho que vai dar sequência. Eu tenho 3 filhos, uma está na Receita, outra é advogada, o outro está no mercado imobiliário, e eu não vou levar de propósito para a empresa, porque quando você tem sócios, parentes principalmente, ou qualquer sócio, se você levar parente para a igreja, para a empresa, você vai começar a arrumar confusão. Então, primeiro você tem que sentir o que é, qual a tendência desse... Porque tem pai que quer forçar o filho aí para a empresa, e ele não quer saber daquilo. E aí ele vai estragar a empresa e a festa de Natal no final do ano. E aí você tem um filho, você coloca lá. O meu irmão tem outro filho, coloca lá. Para dar problema é a coisa mais fácil que tem. Então, você tem que ter uma mentalidade muito profissional para você profissionalizar a empresa, e dependendo do porte da empresa, você ter um conselho. Aí você pode botar no conselho um filho, uma filha e tal, mas você tem que ter a chave de uma empresa: direção comercial.
Porque se você não vender, se você não tiver uma pessoa boa... Eu acabei substituindo meu gerente comercial depois de 16 anos. Ele trabalhou 16 anos. Agora eu fui fazendo feedback para ele, vendo e alertando ele do que eu queria. Primeiro, hoje eu vendo já estou vendendo para 12 países no exterior. Como é que eu vou ter um gerente que não sabe falar inglês? Faz sentido mais, né? Vou contratar. Eu tenho uma pessoa boa para a parte de exportação, mas ele tem que ter um gerente. E a hora que vem um cliente aqui, você não vai botar o menino lá da exportação conversar com o cliente, né? Então, são algumas coisas que você... Aí eu falei, bom, primeiro eu quero uma pessoa que esteja na faixa aí máxima de 35 anos, de preferência que seja agrônomo. Você desenhou bem o perfil, né? Para ter no bem comercial. O perfil, e aí quando eu fui para o mercado, contratei uma pessoa em São Paulo para procurar esse profissional. Tentei aqui em Londrina com outras empresas aqui, mas apresentavam um monte de... O pessoal parece que eles pegam aqueles que estão lá enroscados há muito tempo e apresenta para você. Essa pessoa me apresentou um. E aí nós fizemos uma entrevista com ele. Ele teve que fazer um teste de inglês, de conversação, para ver que se ele realmente... Porque todo mundo fala que... Não, eu tenho o básico de inglês, eu tenho. Mas ao que botar numa conversa... Eu também tenho o básico de inglês, mas não posso entrar numa negociação hoje para negociar. Meu inglês é para fazer uma viagem, né? Mas negociar é diferente. Então, para Consultor, dentro das consultorias... À medida que uma empresa vai dizer, você tem que ter uma boa consultoria tributária, porque o Brasil é um manicômio tributário. É um manicômio. Se você não tiver uma boa consultoria, você fica perdido. Você tem que ter um contador que vai fazer, ele tem que te apresentar um balanço, um balancete mensalmente. Aí depende muito também da organização da empresa. Esse eu acho que é uma das deficiências maiores nas empresas hoje. Exatamente. Porque os contadores, com respeito e ressalva alguns, eles trabalham mais para o governo que para a empresa, porque esse manicômio fiscal realmente induziu os profissionais a cuidar disso, porque é onde pega demais. E a culpa não é dos contadores, não é. Sabe por quê? Hoje, os escritórios de contabilidade cobram muito pouco. Ele não tem condição de fazer um balancete para todo mundo. Imagina, o empresário quer pagar R$400 para fazer contabilidade da empresa. E aí ele vai fazer um balancete para esse cara que paga... Vai chegar lá, o cara nem vai olhar o balancete. Sim. Né? O próprio empresário não sabe o que é. Né? E aí o conhecimento meu de contabilidade ajudou muito. E um funcionário que eu peguei lá como estagiário, ele terminou o curso de administração de empresas e falou para mim... Senhor Jurandir, eu estou pensando em fazer um MBA. Eu falei, se fosse você, era contabilidade. E ele atendeu a minha orientação. Hoje é ele que coordena a parte... Coordena o contador lá, é um cara que faz a controladoria que sabe tudo. Porque hoje você tem, né? Hoje a empresa que eu dirijo lá, hoje nós temos isso. Dentro, eu tenho lá, eu não abro mão de até no 10º dia, 12º dia do mês ter o balancete na mão. É a mesma coisa eu tenho a controladoria, eu digitalizei todo o processo de transação contábil entre o escritório e a empresa, não tem trânsito de papel, mas assim, os contadores passam feio na minha mão, porque é difícil encontrar empresário que tem um domínio desse nível, né? E eu sempre costumo dizer que, assim, essa minha experiência de vida me deu, e inclusive foi uma chave do sucesso na Veltec, porque é o seguinte, eu conseguia, desde a operação do cliente, a parte de gestão da frota, do trabalho, transitar pela tecnologia, desenvolver a solução, né? Chegar de ponta a ponta isso, né? E essa, hoje nas empresas, se você não tiver essa visão do todo e poder discutir com cada área da diretoria que você vai relacionar, você não vai conseguir ter sucesso, que as pessoas vão te manipular. Quer dizer, ou você fica inseguro na situação. Então, se você tiver um filho que tem todas as condições de tocar e fazer a empresa crescer, você não precisa pensar em vender a empresa. Né? A empresa a não ser que seja uma opção.
né? Mas tem... Outra coisa importante que eu acho, eu sou formado em Direito, nunca advoguei, que eu optei por não advogar. Eu vejo muitos empresários adorarem uma briga judicial. Qualquer coisinha, não, vou entrar com esse cara na justiça. Eu não tenho uma ação na justiça. Nenhuma. Nem de funcionário, nem porque eu faço os acordos. Eu aprendi com meu pai o seguinte: é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. E tem gente que adora uma boa demanda, né? Esses dias o meu filho falou: pai, tem um empresário lá do mesmo condomínio que a prefeitura não resolveu ainda com as famílias que ele desapropriou o terreno, estão discutindo na justiça. E o cara não pode ter a escritura, porque não foi resolvida ainda essa pendência da... Aí o cara quer entrar com ação contra a prefeitura. Quer arrumar confusão Aí mais. Eu falei, pede para ele ligar para mim. Eu falei, você está pensando o quê? Você vai entrar com a prefeitura não tem o documento ainda. Ela vai depender do acerto com os antigos proprietários, que está na justiça isso aí. Você vai entrar com a justiça, o advogado vai tomar dinheiro seu, você vai ficar, em vez de cuidar da sua empresa, você vai ficar cuidando, preocupado com isso. Toca o seu negócio e deixa. Você vai vender o prédio? Não. Você tem interesse em vender? Não. Então, espera. Toca o seu negócio, você está num negócio bom, pensa na sua empresa, esquece. Então, eu vou sempre para o acordo. Eu fiz um... Eu aprendi muito com você isso. Você conheceu lá, eu fiz um loteamento com 220 chácaras. Sabe quantas ações eu tive desse pessoal? Nenhuma. Quando o cara reclamava de uma medida que era certo, eu comprei, dizia que era 22 mil metros, mas só tinha 21. Eu falei, então tá bom, quanto você pagou? Quanto você pagou um metro? Tal, eu te devolvo esse dinheiro, fim de papo. Mas é uma construção, Jurandir, aí a gente chegar no fim aqui, uma coisa que é não digo que é raro, mas assim, que faz muito parte das empresas e fez muito parte do sucesso da tua vida, é a questão de caráter, né? Eu presenciei muitas vezes você praticar princípios assim, dentro desse princípio de não deixar e também não se preocupar. Eu lembro das contas. Eu até fiz isso, eu tinha um monte de cheques sem fundo da outra empresa que eu tava lá esperando receber. Nas conversas me ensinou lá, meti tudo no fogo. Dinheiro de hoje, sei lá, uns 200 mil reais, só que eu gastava uns 150 para cobrar e sei lá se ia receber. E ainda chegar, eu peguei, fui lá um dia, sabe de uma coisa, joguei fora, não quero nem saber de quem que é. Então, essa questão de caráter, fazer a coisa certa, de não carregar essas coisas que te levam para baixo, né? Então isso foi um grande aprendizado. Jurandir, eu sei que a gente iria aqui muito longe, né? Até de repente a gente pode voltar outro dia. Duas coisas que me levam, que se quiser conversa comigo, é sobre futebol e sobre negócio. E sobre empresa. Só que você não conseguiu fazer desse time do Londrina rampar, né? Então, consegui um ano ser campeão, então, mas... Então já foi alguma coisa, né? Agora é impressionante o futebol que deixa você marcado. Esse dia eu chamei um Uber lá em casa para me levar para o aeroporto. Aí para entrar no condomínio o cara tem que dizer, vou na casa do Jurandir Barroso e tal. Aí quando eu entrei no coisa, um senhor de uns 60 anos aí. O senhor não quer mais mexer com futebol? Faz 26 anos que eu larguei o futebol. Marcou muito, né? 26 anos. O futebol é um negócio impressionante. Mas é uma paixão do povo brasileiro. É uma paixão, então Mas, Jurandir, foi muito bom ter você aqui nesse nosso primeiro episódio que nós estamos fazendo aqui. E eu não teria, assim, uma pessoa melhor para escolher para fazer isso, pela tudo que eu já falei. Queria te agradecer por isso, por todas as lições de vida que você me deu nessa... Inclusive depois, né? Muitas coisas eu aprendi com as coisas que você não disse, com as coisas que eu não fiz.
Que é importante, a gente fala tudo isso aqui, parece que a gente só acertou. Então, eu tive, o cuidado de olhar as coisas que eu não fiz, os erros que a gente comete, porque eu vou encerrar dizendo uma frase aqui que eu costumo dizer, que assim, a faculdade da vida é a mais barata que tem, se você aprender com os erros dos outros. Mas eu tô errando até hoje e tô aprendendo até hoje. Então, imagina se a gente fosse fazer tudo certinho com o mando figurino, não tinha nada desses negócios. Você tinha ido pro Banco do Brasil, que era a coisa mais óbvia, a Veltec não tinha seguido, você tinha parado, né? E a gente seria mais um na multidão. Hoje a gente tem história para contar, né? E também eu tenho que dizer o seguinte, eu tentei outros negócios que não deram certo. Eu também. Quando eu vi que o negócio não era aquilo que eu pensava, eu deixava o prejuízo para lá e vou acabar com esse negócio aqui. Não, porque você fica persistindo, querendo... É mais barato eu acabar com isso aqui do que continuar com isso. Exatamente. Escolha de sócio errado. Você começa com o sócio, você vê que o negócio não vai... Aí você tem que acabar na hora. A decisão a decisão de perder, às vezes, é uma bela decisão, né? Eu perdi amigo por causa de sociedade. E perdeu dinheiro, que eu sei também. Perdi dinheiro. Mas assim, se tem um histórico, né? Os fundos de investimento que investem em negócios têm um histórico de mortalidade também, de erros. Eles trabalham por 2, 3 acertos, né? E assim, eu fico muito feliz de ter feito parte desse teu grande acerto, né? Não, foi uma conjunção aí entre nós dois que deu certo e ajudado pelos outros. Sim, tem um time... Eu não esqueço nunca do Germano, do Giovanni, do Giovanni e do Vitor e do Dalto. Do Vitor. Não, e quantas outras pessoas, né, da área lá. E vários outros outras pessoas. E tem o seguinte, o pessoal que trabalhou com a gente, que saiu dali, que foi para outras, estão todos muito bem, né, que era tudo gente de banho. Quem a gente pegou no começo, por exemplo, a Gisele, tá lá até hoje na empresa. A Érica trabalhava no escritório de contabilidade lá em Biporã, ganhava lá 2 contos por mês. O Dalton foi que ela está ganhando hoje 20 contos por mês. Mas você quer ver uma coisa? Eu até vou referendar uma pessoa que eu admiro muito, foi muito importante no nosso processo para a gente encerrar aqui, que é a Olinda, né? Quando foi para contratar ela, olha a loucura que nós fizemos. Nós tínhamos um gerente financeiro que ganhava 4 mil por mês. Lembra disso? Quando eu levei para você, eu tenho a mulher dos meus sonhos para a gente colocar aqui. Só que vai custar. Se não me engano, nós contratamos ela por 12. E é uma pessoa que eu estava esquecendo de dizer que foi muito importante. Exatamente. Então, e eu prezo, assim, da amizade dela, como você, e admiro ela. Ela me ajudou muito, né? Porque essa empresa que eu estou hoje, nós pegamos ela numa situação muito crítica, e quando eu vi isso, chamei ela, me ajudou pra caramba de reposicionar a empresa e tal, fazer o plano de recuperação. Mas ela, é o seguinte, tá representado nela uma decisão assim, que para qualquer empresário é maluco, sair de um cara de 4 mil para uma pessoa de 12, mas de um calibre que nós largamos a parte interna da empresa, assumiu e tocou, e nos deu liberdade para fazer a coisa acontecer. Contábil também. Contábil, sistema, todas as coisas. Meu filho falar para mim o seguinte: pai, você tem um pitbull na boca do caixa. Mas era isso. Não, eu assim, quando a gente fez essa loucura, eu aconselho, se você pegar uma pessoa de um nível desse, faça a loucura que vale a pena. Assim, rapidamente, no primeiro mês que ela estava sentada ali, no primeiro mês, ela tomou decisões, fez ajustes que pagou o resto do ano do salário dela. Então, caro, vou encerrar dizendo isso, caro é gente ruim de serviço. E ela às vezes não aceitava uma coisa que eu queria fazer. Não, isso aí não. Não, mas podemos encerrar contando a história minha? E que serve para os empresários. Então chega lá o seguinte: ela assumiu, ela era do meu círculo de relacionamento, né? E ela chega lá na empresa, e um belo dia, e eu era CEO do negócio, né? Você estava lá, mas estava cuidando dos outros negócios, eu estava lá. E ela chega para mim e as minhas contas, nossas contas, era tudo pago lá na empresa. Porque a empresa não tinha fluxo de caixa, então ele levava uma quantia de luz e tal, lá. Então ela chega com um caderno e um monte de papel em cima de mim e fala: Doni, eu fui contratado para ser gerente da empresa, não da sua vida particular. Olha assim, eu era o chefe dela, patrão, amigo, e o nível de profissionalismo dela levou isso. Aí eu falei assim: quanto tempo você quer
para resolver isso, para você levar para sua casa, no tal dia e tal dia eu deposito para você e você cuida da sua vida. Desse jeito. Eu dei a mão para ela e falei, parabéns, foi para isso que nós te contratamos. Me dá aqui agora, foi naquele dia mesmo que eu levei para minha casa e levo isso hoje como um exemplo dos empresários, para eles nunca mais, para eles separar as coisas, o CPF e o CNPJ. Muito obrigado, Jurandir, obrigado a todos que estiveram com a gente aqui, e nós esperamos ter mais encontros como esse, que possa agregar na vida e nas decisões de cada um dos empresários e ser relevante. Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de falar sobre os nossos negócios, pelo tudo que nós passamos, né? Você, repito mais uma vez, foi muito importante nisso, e estou sempre à disposição. Obrigado. Valeu.